Boa tarde, alunos e alunas, professores e professoras. Eu sou o Wilton Ormundo, diretor do ensino médio aqui da Mobile. Vou fazer alguns agradecimentos antes de iniciarmos as entrevistas. Vou agradecer aos alunos e alunas, professores e professoras das escolas convidadas, os alunos da Martim Francisco, onde estão? Dá um tchauzinho para a gente ver vocês. Da Ministro Costa Manso, e da Fernão Dias Paz. Okay? E os alunos da Mobile, levanta a mão, que são os alunos aqui da casa. Gostaria de agradecer a equipe do site Porquê, a equipe da Mobile, que juntas conseguiram organizar esse evento, um evento de bastante sucesso, nós estamos bastante orgulhosos de participar dele. Gostaríamos de agradecer também a equipe da Gerando Falcões, e especialmente aos alunos e alunas responsáveis pela cobertura de imprensa. Levanta a mão para eles verem vocês. O Nick, vou pedir para você falar o endereço de onde vocês vão postar ou estão postando as coisas. Oi, gente, para quem não sabe, eu e outros 3 alunos do Oi, gente, para quem não sabe, eu e outros 3 alunos do 3º ano do ensino médio aqui da Mobile, nós estamos fazendo um blog com a cobertura jornalística de todos os eventos de debates agora com os economistas. O nosso endereço é mobileaseleições.wordpress.com. Por favor, acessem. Seria também bem legal se vocês pudessem falar depois com a gente o que vocês acharam. E é isso, nós estamos publicando sobre todos os economistas e depois vamos continuar publicando sobre os próximos eventos que a Mobile vai fazer quanto às eleições dos presidenciáveis. Eu vou chamar agora o Mauro Rodrigues, que vai dar continuidade a esse evento. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Boa tarde, pessoal. Eu sou Mauro Rodrigues, eu sou professor de economia da USP e eu sou economista do Porquê. Vou falar um pouquinho do Porquê. A gente começou há uns 3 anos e o nosso objetivo é elevar a economia para todos os públicos, tá? De forma simples e direta. Então, o economista, o especialista em economia, em geral, tem esse linguajar todo específico, chamado, muita gente coloca o nome de economês. Tá? Isso aí torna a discussão difícil para quem não entende muito de economia. Tá? Só que a economia não é tão complicada assim. Então, o que a gente tenta fazer é tirar o economês da discussão e levar a discussão de forma bem simples e direta. Tá? Não simplista, como bem colocado pelo Wilton ontem, mas de forma simples, sem todo aquele linguajar complicado. Porque a economia ela não é difícil, no fim das contas. Tá? Aliás, para quem tem interesse na área, eu acho que é uma carreira super legal. Tá? Sou suspeito também. Então, por que a gente está conversando com economistas? Por que economistas são tão importantes em uma campanha presidencial? Por que candidatos à presidência precisam de economista? Tá? Então, a primeira coisa que o economista faz é o que um candidato apresenta para nós? Ele apresenta uma plataforma. Tá? Plataforma que tem política. Vou fazer isso na educação, isso na saúde, tá? Na cultura. Então, tem um monte de coisa ali. Tá? Todas essas coisas não caem do céu. Tá? Você precisa de dinheiro para isso. De onde que vem esse dinheiro? Vem dos nossos impostos. Então, a primeira coisa que o economista tem que dizer para vocês, para nós, é o que é viável, qual que é o custo disso. Tá? E não só o custo em termos de dinheiro, mas o que eu estou abrindo mão para fazer determinada política. Se eu quero gastar mais em educação, eu tenho que abrir mão de outras coisas. Ou não, eu vou cobrar mais imposto da população. Esse é o tipo de questão, esse é o tipo de importância que o economista tem numa plataforma presidencial. O outro ponto importante é pensar em incentivos. Tá? Com determinado tipo de política, as pessoas se mexem, elas reagem a ela. Então, por exemplo, agora eu vou ter hospitais de qualidade maravilhosa no Brasil. Então, é uma política que consegue fazer isso. Bom, mas agora muito mais gente vai querer usar o hospital. Será que a gente vai ter congestão? Como é que resolver esse tipo de problema? Tá? Então, isso em linhas gerais é a importância de um economista num plano de governo. Tá? Esse momento é super propício para a gente entender a economia, porque é que a gente está comparando plataformas mesmo. Eu quero votar em determinado candidato, vou analisar a plataforma e entender o impacto que tem sobre nós, em particular na área de economia. Tá? Bom, deixa eu fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Escola Mobile pela parceria em organizar o evento.
em particular o Daniel Bresser e o professor Wilton Ormundo, que acabou de falar. A gente agradece também o apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por ajudar a trazer os alunos de escolas públicas aqui presentes, e ao Eduardo Líria Ângela, do Gerando Falcões. Tá? A gente tem uma plateia, como estava mencionando, plateia diversa, que com alunos tanto da Mobile como alunos de escolas públicas. A gente agradece muito a presença de vocês, espero que vocês aproveitem bastante. Queria também agradecer aos economistas que aceitaram o nosso convite. Tenho certeza que eles partilham da nossa preocupação de fazer com que a mensagem de economia chegue a todos os públicos. Todos os economistas que nós convidamos aceitaram o convite, com exceção do Paulo Guedes, que é economista que está assessorando o candidato Jair Bolsonaro. O Mauro Benevides, que está assessorando o Ciro Gomes, ele a princípio tinha aceito o convite, mas por um problema de agenda ele não pode estar aqui, nós pretendemos entrevistá-lo no futuro. Esse evento também ele lança a série Guetonomia, que sou eu, que a gente apareceu aqui no vídeo, né? Eu, a Denise e o Rafael que estão aqui, eles que são as estrelas do show, eu só estou aqui para dar pitaco, tá? E aí logo a gente vai lançar essa série no YouTube, então eu convido vocês a acessarem e dar uma olhada lá nos vídeos. Para falar YouTube, uma saudação para o pessoal aí na internet que está acompanhando a gente. Vocês podem mandar perguntas, na medida do possível a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer aqui, não dá para fazer todas. Vocês aqui também, por favor, façam perguntas. Então tem gente nas pontas. Ana Paula, é isso? Você, Ana Paula ali, a Priscila está aqui também, elas vão estar recebendo as perguntas. Tem mais alguém? A Janaísa aqui também. Uma última coisa, eu vou pedir para vocês desliguem os celulares. A gente vai ter uma conversa com cada um. A gente tem 2 economistas hoje. Tá? A gente vai ter conversas de 35 minutos, e depois a gente vai ter mais 10 minutos para perguntas. Tá? Então, em primeiro lugar, vou chamar aqui a Denise e o Rafael para o palco. Então, o primeiro economista que a gente recebe é o Marco Antônio Rocha. Muito obrigado por aceitar o convite, Marco Antônio. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. O Marco Antônio ele está assessorando o candidato Guilherme Boulos. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela UFRJ, mestre e doutor em Teoria Econômica pela Unicamp, é pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia, professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp. Salve, boa tarde. Beleza? Bom, a gente gostaria de agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e, de repente, compartilhar um pouco dos nossos anseios e das nossas dúvidas. Agradecer ao canal do Porquê, ao Colégio Mobile e ao Marco também por ter aceito o nosso convite. Não sei se vocês perceberam, mas na hora que vocês entraram, estava rolando uma trilha sonora com algumas músicas, e essas músicas fazem parte da trilha sonora de uma série chamada Guetonomia, que vocês também tiveram a oportunidade de assistir um episódio aqui, junto com a Denise. E essa série conta com 5 episódios, vários personagens em diferentes situações, e eu convido vocês a acessarem o canal do Porquê no YouTube e assistirem essas séries, falando sobre empreendedorismo, sustentabilidade. E, no final desse debate, vocês recebem um CD com essa trilha sonora para que vocês possam ouvir na casa de vocês e dar um feedback maroto aí para a gente. Também, demorou. Eu fiz essa pergunta ontem, mas eu quero fazer de novo, porque tem novas escolas aqui, novas pessoas. Quantos aqui já têm o título de eleitor? Quantos aqui já votaram? Quantos aqui vão votar esse ano? Certo. Primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite. E a nossa primeira pergunta é uma pergunta baseada na descrença mesmo da população com a política, com os políticos, com o sistema político no total, né? A gente precisa ter um respaldo de que o que está sendo proposto pelo seu candidato é viável e vai ser realmente concretizado, e da onde vai ser tirado esse dinheiro
e como a gente consegue ver aonde esse dinheiro foi gasto. Então, a pergunta é, dentro do seu plano de governo, da sua proposta, aonde a gente tem algum lugar onde a gente consegue ver aonde está sendo gasto o nosso dinheiro? Bem, primeiramente, obrigado a todos pelo convite, obrigado pela presença de todos os estudantes que estão aqui presentes. Inclusive, perguntar por que alguns que têm títulos de eleitores não levantaram a mão quando perguntaram se iam votar esse ano. Se tem título para votar, né, gente? Tem que ir. Então, vamos tentar dividir em parte essa pergunta. Primeiro, responder, por que garante que as nossas propostas serão cumpridas uma vez, né, que a gente chegar ao governo. Eu acho que a candidatura do Guilherme, do pessoal de modo geral, ela tem uma característica muito própria dela, quer dizer que poucas candidaturas têm essa característica, que é ter uma base popular. O Guilherme ele vem de uma militância, de um movimento de habitação, né? O PSOL tem um histórico de militância junto com uma série de movimentos sociais, né, que é muito importante, né? Então, ao contrário de uma parte grande das candidaturas, a gente vem de uma candidatura que é organizada a partir de uma coligação entre partidos e movimentos sociais, né? Isso dá um comprometimento em torno com a base, né, na forma como a gente propõe, na forma como a gente elaborou o programa, e isso, de certa forma, é uma garantia de que, é esse público que a gente vai atender, é esse público que a gente está pensando, essa base social que a gente está pensando quando a gente está propondo o plano. Existem uma série de canais que podem ser usados para aumentar a transparência do gasto público. Na verdade, o Brasil já vem avançando significativamente nessa área faz alguns tempos. A gente pretende, obviamente, continuar avançando na transparência e, principalmente, em traduzir nos dados econômicos, como o Mauro ressaltou bem no começo da apresentação dele, de forma mais clara para ficar aberto ao público. Mesmo quem é economista sabe que é um tanto difícil consultar os dados do Tesouro. Não é tão simples assim. Então, não basta estar lá. Quer dizer, de certa forma, eles têm que estar apresentados de uma forma muito mais simples. Mas, para além disso, eu acho que tem uma questão que é importante a respeito do programa econômico. O nosso programa econômico não é só um programa, como geralmente, né, acho que boa parte das candidaturas chegaram aqui e começaram a falar sobre um plano emergencial para geração de emprego, porque para ontem, a gente, como vocês devem saber, temos cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil. O nosso programa não é só um programa emergencial, ele é um programa estruturante de um novo padrão de desenvolvimento no Brasil, né? E que é voltado, e que tem no próprio nome, a ideia de uma economia a serviço das pessoas, né? Quer dizer, você ter uma economia e ter a organização da economia, né, em termos da sua política econômica, da sua política científica e tecnológica, da sua política produtiva, voltado ao atendimento das carências que existem no Brasil e que são muitas, né? Então, a gente também faz um plano, em termos de obra e investimento, que é voltado diretamente a oferecer contrapartidas para a população, né? Por quê? Porque a gente entende que o gasto público e o investimento público também tem que dialogar em termos de criar legitimidade e apoio popular ao que está sendo feito. Então, só vale política que atenda as necessidades das pessoas e que as pessoas entendam que essas necessidades estão sendo atendidas por aquela política que está sendo feita. Marco, mas existe algum mecanismo, de fato, que vai facilitar o acesso da população a essas informações? Essa é a questão. Sim, né? A gente pretende ampliar a transparência, né, dentro dos sites públicos e, como eu disse, facilitar, na verdade, a caracterização, a apresentação desses dados. Porque a principal dificuldade não é apenas apresentar, quer dizer, a transparência existe. O problema é traduzir justamente esses dados para que um público que a gente chama de leigo, né, um público não economista, possa entender e possa, né, fiscalizar para onde está indo esse. Então, vocês garantem que claro, no plano econômico isso vai acontecer? Transparência é um princípio, acho que absoluto na nossa candidatura. Legal. Bom, o Brasil, para além de descrente com a política, que não é segredo para ninguém, também é um país mais desigual, um dos mais desiguais do mundo, né?
dentro do plano econômico, existe alguma proposta relacionada a minimizar ou reduzir significativamente esse problema crucial no nosso país? Sim, na verdade, a candidatura do Guilherme é totalmente direcionada ao combate da desigualdade. Né? É um princípio fundamental. Inclusive, do ponto de vista da execução das obras públicas, a gente tem um imenso cuidado em focalizar isso, na verdade, na questão urbana, por exemplo, na mobilidade. São coisas que diretamente afetam a vida das grandes cidades. Né? Então, isso é fundamental. Mas, sobre a desigualdade, eu acho que tem um ponto importante aí. Geralmente, a gente olha para a desigualdade de renda, né? Quando cada um recebe por mês e quanto isso é desigual, para falar de forma mais simplista. Mas tem uma questão que é muito importante aí, que é a desigualdade de patrimônio, que é a desigualdade de riqueza, que é a desigualdade de riqueza acumulada, de patrimônio. Por que isso é importante? Porque isso é a origem da nossa desigualdade histórica. A gente vem numa formação nacional, moldada em cima da grande propriedade escravista, né? Essa concentração fundiária da terra, né, à medida que acaba o período escravista, migra para as cidades e se transforma numa grande concentração, numa concentração muito elevada, também da propriedade fundiária urbana. Né? E, de certa forma, essa desigualdade de riqueza, a remuneração dessa riqueza, que garante a perpetuação da desigualdade no Brasil. Mas não é... Pô, quer terminar? Só um minuto. Porque qual é a questão? A gente só vai combater essa desigualdade se a gente for em cima disso. Como? Reforma urbana, política habitacional, né, que garanta habitação para as pessoas. A gente tem um déficit habitacional gigantesco no Brasil. E reforma agrária. Senão a gente não combate essa desigualdade. Eu acho que a gente está falando aqui, na linguajar do economista, tem dois que a gente chama de fatores de produção, que são os insumos, em das contas, que é o capital e o trabalho. Eu acho que você está falando em combater a desigualdade do lado do capital, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que tem uma grande parte da renda nacional é do lado do trabalho. Sim. Então, eu tendo a pensar mais em política de redução de desigualdade do lado da educação do que do lado do capital. E eu queria ouvir o teu pensamento sobre isso. Sim. São duas pontas. Sim. Quer dizer, a gente precisa combater a desigualdade de renda, mas a gente também sabe que uma parte dessa desigualdade de rendimentos provém de rendimentos do capital. Portanto, uma coisa está ligada com a outra, não é só uma questão de capital humano. Mas, óbvio, toda nação se desenvolve a partir do investimento em educação e da formação de cidadãos que têm uma educação mais elevada. Mas, para isso, a gente volta na primeira pergunta da Denise, quer dizer, da onde que vai vir o dinheiro para investir em educação. Tem um ponto, eu acho que é fundamental, eu vou tentar, como a gente tem pouco tempo, ser muito objetivo. Assim. Como é que a gente, dada a situação da política atual, dada a situação da questão fiscal atual, a gente tem um primeiro canal, né, a gente tem 3 canais que a gente pode mobilizar para conseguir recursos fiscais. Né, pelo menos a gente está trabalhando com isso no programa. Um é mudar a gestão da dívida pública, a gente conversa, mas acaba sendo um assunto difícil de escapar um pouco da economia por todas as suas tecnicidades. O segundo é a revisão do pacote de gastos tributários, do pacote de renúncias fiscais. Né? Isso precisa ser revisto, isso tem um volume imenso, e isso tem uma capacidade de... Bem, posso traduzir para o pessoal? Isso que eu ia pedir. Entendi. O governo dá isenções tributárias, né, para uma série de setores, para uma série de empresas, para uma série de atividades relacionadas à promoção da política pública. Né? Então, ele permite que as pessoas deduzam isso, as empresas deduzam isso bem dos seus tributos. Qual o problema? Bem, certos anos para cá, isso foi perdendo, né, o governo foi perdendo o controle, a capacidade de impor certos limites a isso. E essa política se expandiu muito e o governo perdeu o controle tanto do tanto que é gasto, mas mais principalmente das contrapartidas que são cobradas em relação a isso. O que é uma contrapartida? Bem, eu permito que você deduza um tanto de imposto, mas eu faço isso porque eu acredito que a sociedade vai ter retorno de alguma forma. Né? Ou porque aquele setor industrial é importante de ser desenvolvido, ou porque ele vai gerar mais emprego, né? Ou porque aquela política, uma determinada política está ligada
a uma certa contribuição social, né, uma promoção de alguma política pública. Então, isso tem que ser revisto. Esse gasto cresceu muito, e isso é uma fonte de gasto fiscal muito alta. E a gente tem que leva quem grita mais alto. Né? E a gente tem que segurar isso. O segundo ponto é imposto de renda de pessoa física. Os muito ricos no Brasil pagam pouco imposto de renda. Qual é o problema disso? Como se paga pouco imposto de renda no Brasil, se paga muito imposto sobre consumo. Então, quando você fala que vai aumentar imposto de renda, você fala, meu Deus, mas a gente já paga muito imposto. Realmente, a gente paga muito imposto. A gente paga muito imposto sobre consumo. Então, a gente tem que mover essa distribuição tributária. A gente tem que sair de impostos de consumo, mas, para isso, a gente tem que aumentar o imposto de renda de pessoa física. Para, inclusive, a gente poder abaixar de pessoa jurídica para ganhar competitividade. Isso está dentro do plano de vocês, tá fazer essa alteração. Do programa. E a terceira eu já falei, que é sobre a gestão da dívida pública. Então, a gente tem 3 fontes de obter recursos, e isso tem que ser enfrentado. Isso tem uma capacidade de gerar recursos bem significativos, para, pelo menos, a gente promover um primeiro fundo de mobilização para que a gente possa tocar política pública. A ideia é aumentar gasto ou é melhorar a qualidade do gasto, ou os dois? Olha, melhorar a qualidade do gasto é aumentar o gasto. No nível que está, não tem como. Mas da onde a gente vai tirar esse dinheiro para aumentar? Porque o país está quebrado, não é isso? Então, não só isso, né? Muito do gasto é engessado, né? A gente tem pouca margem de manobra. Sim, principalmente o da dívida. Certo. Por isso que tem que mexer na gestão da dívida. Não, mas está caindo a taxa de juros, né? Sim, então, diminuindo. Mas é uma janela, né? A gente não sabe quanto tempo ela também vai durar. Principalmente, acho que a grande fonte aí, as 2 grandes fontes de recursos nesse momento é o imposto de renda de pessoa física. Quer dizer, a gente criar mais uma alíquota para pessoas que ganham acima de R$325 mil por ano. Né? O que a gente tem que entender? O país está numa crise imensa, que não é uma crise só conjuntural. Né? A gente tem um diagnóstico que isso é uma crise de esgotamento de um modelo. Né? A gente teve um período, né, com um cenário internacional muito bom aí de 2004 até 2008. Isso possibilitou a gente crescer, empurrando uma série de problemas sem se debruçar sobre certas questões que são muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento do Brasil, enquanto deu. Agora não dá mais. Agora a gente está numa crise estrutural. A gente não basta fazer obra de curto prazo e dar uma injeção de política fiscal, né, e de dinheiro para fazer um pouco rodar a economia, porque isso também vai ter fôlego curto. Por quê? Porque você tem um nível de endividamento muito alto, tanto de famílias quanto de empresas. Microempreendedores estão muito endividados. Então, a gente precisa resolver esse problema e a gente precisa propor um novo modelo de crescimento, porque senão a gente vai ter mais um solavanco, uma curta recuperação e, novamente, vamos voltar numa situação de estagnação econômica. Agora, falando sobre emprego, tendo em vista que a maior parte da população que sai de suas casas demora de 2 a 3 horas para chegar no seu emprego, ficam ali 8, 12 horas e depois vão retornar para os seus bairros por mais 3 horas, precisam ficar ali dentro dos transportes e tal. E a ideia é que a gente não precise sair de lá, não tenha esse desgaste físico e emocional de passar por isso para conseguir receber o seu salário, para conseguir ter a sua renda. Dentro do seu plano de governo, do plano de governo do seu candidato, o que vai contemplar a gente para resolver este problema? Bem, a primeira parte eu já comentei em termos da própria política que a gente está propondo como um novo modelo de desenvolvimento. Quer dizer, uma política que seja muito focada em obras de mobilidade urbana, né, com aumento da complexidade tecnológica relativa a essa mobilidade urbana e com a inserção de empresas brasileiras no fornecimento disso. Né, melhorando, né, os modais logísticos de transporte urbano, a gente consegue já economizar algum tempo para chegar no trabalho. Quer dizer, se a gente não precisasse pegar ônibus e pudesse pegar metrô, tivesse uma malha viária de metrô muito maior, a gente perderia muito menos tempo. Mas tem um outro ponto que é importante, que é propor uma reforma urbana agressiva. Né? Por quê? Porque esse modelo de cidade, né, quer dizer, que bota, né, a periferia lá longe, e que cria política urbana, né, como no caso da minha vida, lá longe dos centros da cidade, também favorecem esse tipo de coisa. Por isso que é importante, né, a gente promover uma reforma urbana que traga essa população mais para o centro da cidade,
né? Existe uma série de imóveis desocupados que tem que ser pensados. E 2, propor, né, uma reforma tributária que permita a tributação de imóveis, de propriedade, para que não se faça uso especulativo da propriedade urbana. Né? No fundo, é cobrar a tal da função social, tanto da terra Você quanto pode do me imóvel. explicar o que é uso especulativo, por favor? Sim. Por exemplo, o cara comprar um apartamento e ficar com aquele apartamento como uma reserva de valor. Eu posso aplicar o dinheiro em ações ou em títulos públicos, ou eu posso aplicar o dinheiro comprando um apartamento. Né? Só que se todo mundo fizer isso, um monte de gente de fora resolver aplicar o dinheiro, por exemplo. Eu sou do Rio, a gente teve um período no Rio, promovido tanto pelo fato de ter Olimpíada, de ter a Copa do Mundo depois de ter Olimpíada, onde você teve um momento de muita gente comprando apartamento no Rio para ter uma reserva de valor. Como se você fosse fazer uma poupança só que em apartamento. O que aconteceu? O preço dos imóveis explodiu lá no Rio e o preço dos aluguéis explodiu. Primeiro ele cresce, né, nas zonas mais ricas, mas isso depois vai chegando nas zonas mais pobres. Né? Então é esse tipo de coisa que tem que ser taxado para que não haja uso do imóvel para esse tipo de função. O imóvel é para morar gente, não é... Mas como é que, se ele está desocupado, você cobra um imposto mais alto, é isso? Na verdade, atualizar, né, permitir que os municípios atualizem a tabela do IPTU, e investir no INCRA, é a questão mais da reforma agrária, para que ele possa fazer seu papel de fiscalização. Inclusive, em termos da reserva legal, para a gente, inclusive, combater desmatamento. Né? Então, isso é importante. Acho relevante ter esse olhar para quem, de repente, foi para o centro porque queria fugir desse contexto de desgaste para conquistar o seu sustento. Mas eu também não posso deixar de falar sobre a relevância e a importância do empreendedorismo nas periferias, que também, consequentemente, acredito eu, ser um fator relevante para reduzir um pouco isso. Mas eu queria entender e saber se, dentro do plano econômico, vocês pensaram em facilidades de acesso para que o empreendedor possa constituir o seu negócio e, como o Mauro disse também uma outra vez, para que ele sobreviva, né? E, aproveitando, tem uma questão que acabou de chegar agora sobre burocracia, que o Brasil é campeão em burocracia, e isso pode atravancar a abertura de novos negócios, crescimento, formalização. Queria saber qual que é a posição de vocês quanto a isso. A gente pretende, assim, de certa forma, fazer, logo no começo, um certo mutirão para a redução da burocracia. Redução da burocracia, facilitação, sobretudo, de crédito para pequenos empreendedores. Mas eu acho que é importante tocar um pouco nesse ponto do empreendedorismo. O empreendedorismo é muito importante, sobretudo no momento de crise, onde a gente tem um desemprego muito alto, e boa parte desse empreendedorismo vem também da necessidade das pessoas se realocarem e obterem seu sustento, dado um momento de crise. É importante a gente fornecer política para o microempreendedor, mas é importante também que o microempreendedor entenda que o crescimento econômico é fundamental para que ele continue no seu negócio. Não adianta só a gente promover política se a economia brasileira, como está no momento, está se desintegrando. É muito difícil, mesmo você dar crédito ou promover facilitação burocrática, permitir acesso, né, à facilidade ou capacitação, numa economia que patina. Mas e se você equilibrar esse acesso ao crédito que é dado, por exemplo, para as empresas maiores, que também seja dado para nós, assim, que somos microempreendedores? Sim, a gente é um tem caminho? Sim, a gente tem um olhar muito especial para isso, né, não só para microempreendedor, mas para micro, pequena e média empresa, né, inclusive facilitando uma série de canais do BNDES e tentando focar mais na micro e pequena empresa em termos do que é feito para média, pequena e microempresa no BNDES, que acaba sendo muito voltado para a média empresa, no final das contas. Isso é garantido no plano econômico que vocês estão propondo? Mas eu volto a chamar a atenção para o fato de que a economia crescer é fundamental para o microempreendedor. Porque a grande empresa, para além dos acessos a crédito que ela tem uma facilidade de diversificar produto, de alcançar outros mercados, né?
Quer dizer, ela tem uma flexibilidade de organizar seus negócios, né, e se blindar, de certa forma, da crise, que o microempreendedor não tem. Ele depende de mercado interno. Ele depende de uma economia dinamizada, né, de uma economia onde haja demanda, onde haja poder de compra, onde haja dinheiro circulando nessa economia. Né. Então, a gente tem que ficar atento, né, nesse discurso político, de entender que, tudo bem, toda essa política que a gente chama pelo lado da oferta, quer dizer, que promove uma facilitação da abertura de negócios, de crédito, a capacitação do microempreendedor, é muito importante. Mas, num cenário de crise aguda econômica como a gente vive, ela é insuficiente. Então, então significa que essas medidas que você trouxe, se elas forem implementadas agora, não vai resolver, porque tem essa questão do cenário econômico. Como exatamente mudar? Quais seriam essas políticas de demanda num Estado quebrado? Então, primeiro, a gente organizar os canais para abrir a possibilidade de gasto fiscal, como eu disse, né, dívida pública, isenções e o imposto de renda. Né. A partir disso, a gente pensa um pacote de investimentos muito focado na questão das desigualdades urbanas. Mobilidade, saneamento, complexo da saúde. Por que isso é importante? Porque boa parte desses investimentos, eu vou falar o economês, depois eu explico. Tem multiplicadores altos, quer dizer, o que são multiplicadores? Um real investido, ele retorna mais do que proporcionalmente em termos de geração de emprego direto, indireto e arrecadação. Eles têm multiplicadores altos, quer dizer, você gastar em saneamento faz, né, e moradia e mobilidade urbana faz o dinheiro circular na economia. Por quê? Porque tem um componente de obra muito grande, ou seja, você emprega já na construção civil de modo imediato e faz o dinheiro circular pelo menos nas regiões metropolitanas. E dois, um outro ponto de economia também, eles têm externalidades muito importantes. O que são externalidades importantes? Embora não seja muito simples de mensurar economicamente, por exemplo, se o sistema de transporte melhora e o trabalhador chega mais rápido no seu emprego, ele tem mais tempo para ficar com a sua família. Ele tem mais tempo para o lazer. Né? Então, isso também é importante do ponto de vista de você liberar tempo, de você liberar serviços públicos, né? E você baratear o acesso a serviços públicos para que você também tenha mais renda disponível, que sobe mais dinheiro. Quer dizer, se o sistema, por exemplo, de saúde público está melhor, você não precisa ter gastos extras com saúde. E isso permite que você tenha mais dinheiro para gastar com outras coisas também. Então, todas essas políticas são importantes do ponto de vista, né, do que eu falei. Quer dizer, elas são muito rápidas do ponto de vista de geração de emprego, né, e elas permitem melhoras da qualidade de vida e aumento da renda disponível na cidade. Então, o programa é todo pensado para a gente reorganizar esses investimentos, atrelar isso também a políticas de ciência e tecnologia e políticas industriais, mas também a gente, com esse plano, ter uma resposta emergencial em termos de geração de emprego. Quando vai falar de política fiscal, não dá para escapar de previdência. Sim. Qual que é a visão de vocês? Tem alguma proposta de reforma? E ela também é uma fonte grande de desigualdade, né? Sim. E só aproveitando o gancho para complementar a pergunta do Mauro no mesmo sentido, os nossos pais e os pais de muitos dos alunos que estão aqui hoje começaram a trabalhar muito cedo e estão próximos, alguns desses, de se aposentarem. Mas, devido talvez a uma falta de comunicação, surgiu um medo muito grande em se pensar se os nossos pais vão conseguir receber as suas aposentadorias em dia para poderem ter uma velhice tranquila. Sim. E aí eu queria saber se dentro do plano econômico vocês pensaram em contemplar essa parcela da população. Sim. Bem, a gente entende que tem uma série de privilégios ainda, relativos principalmente ao regime próprio, que é relativo ao servidor público, mas que são privilégios, distorções bem pontuais. Eu vou citar o dado da CNI, do Previdenciômetro, da Confederação Nacional de Indústria. Se a gente tivesse feito a reforma da Previdência em 1º de junho, segundo a Confederação Nacional das Indústrias, a gente teria economizado algo em torno de 4 bi. Por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Essa questão da reforma da Previdência como uma forma de sanear o déficit fiscal no curto prazo é uma espécie de história do pote de ouro depois do arco-íris.
4 bi você não resolve o problema fiscal no curto prazo. É um problema de longo prazo. Sim, né? mas por isso que as reformas da Previdência são necessárias de tempo em tempo. Como é que elas devem ser feitas? Primeiro, por um governo legítimo, com respaldo eleitoral, que coloque isso em discussão com a sociedade, em termos claros, que não seja na base do terrorismo, como você mesmo ressaltou. Né? 2, a gente tem que entender que a Previdência não é só um gasto. A Previdência é um investimento. Ela é estruturante da economia. Porque, por exemplo, provavelmente já devem ter falado isso aqui, num momento de crise, né, imagina se os idosos estivessem sem os benefícios previdenciários. Né? Além disso, no interior, e Brasilzão adentro, tem cidades que, se a gente tirar os benefícios previdenciários, simplesmente elas desaparecem. Tem economias que são muito dependentes dessa renda acho que ninguém falou em tirar benefício previdenciário. Mas ele perguntou até sobre bom, okay. Então, o que a gente tem que entender? Por que tem pouco recurso a tirar disso? Porque a gente não vai mexer em direitos adquiridos. Essa é a questão central. Se você não vai mexer em direitos adquiridos, você tem que corrigir, né, distorções que são daqui para frente, né, e que vão gerar, né, beleza, melhorias, maior eficiência do gasto público daqui para frente. Então, para vocês, a reforma da Previdência não seria uma prioridade Não. Agora? Agora não. Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre educação. Partindo do princípio em que a educação do Brasil está em estado de calamidade e a maioria dos nossos jovens do ensino médio tem dificuldade em português e matemática, dentro do seu plano de governo, do seu candidato, o que vocês pensaram para a parte de educação e, para além da educação para o ensino médio, também dentro da educação do ensino superior? Há uma discussão falando sobre, das faculdades e universidades públicas, sobre quem tem dinheiro, que está estudando lá sem pagar, que essas pessoas paguem, para que as pessoas que não têm dinheiro, esses grupos vulnerabilizados, né, consigam estudar. Então, eu queria saber de vocês. Eu queria comentar, primeiro, uma questão de economia que eu acho que é importante. Todo orçamento é um conflito distributivo. Bem, todo mundo tem suas demandas, né, e se apresenta essas demandas dentro do orçamento público, reivindicando parte em relação a isso. Portanto, é fundamental para a gente, né, viabilizar uma melhoria da educação no Brasil, que a gente combata, né, essas outras fontes de desigualdade e distorções que eu falei na outra ponta. A gente aumente a tributação sobre os mais ricos, né, que a gente melhore a gestão da dívida pública, para que tudo isso abra recursos para a gente ter um maior investimento na educação. Sobre a educação superior, em primeiro lugar, o que é importante? A gente não entende que a educação é uma mercadoria. A educação é um bem público. Toda pessoa deveria ter direito à educação. A educação pública superior, a gente defende a universidade pública. A universidade não tem como se sustentar, a universidade pública no Brasil, eu digo, pesquisa, né, extensão, ensino, não tem como se sustentar a partir da cobrança de mensalidade. Isso é um mito. Né? Nos Estados Unidos, apesar de ser cobrado mensalidade, elas não se sustentam dessa forma. Outra coisa que é importante é sobre a mudança do perfil socioeconômico dentro da universidade. A universidade pública no Brasil mudou muito nos últimos anos. Eu estou lá, a gente vê, né, o perfil dos alunos entrantes. A universidade pública no Brasil se democratizou muito. O perfil socioeconômico dos alunos na universidade pública mudou muito. Isso tudo só se consegue com a universidade pública, fazendo política afirmativa, fazendo, por exemplo, política de cotas, fazendo política de permanência estudantil dentro da universidade pública. Quer dizer, porque o aluno mais pobre chegue lá e não tenha que abandonar no período seguinte, para que ele tenha alguma fonte de renda lá dentro. Então, tudo isso faz parte de um plano, né, maior, focado na universidade pública como comunidade de excelência em termos do ensino superior. E isso está previsto dentro do plano econômico. Claro. E para o ensino médio e para a primeira educação, existe Tem muita discussão sobre primeira infância, eu queria Sim. saber a posição de vocês quanto a isso. Sim, um plano ideal, né, seria você viabilizar o ensino público integral. É assim que funciona em qualquer país que deu certo.
Seria o ideal, mas não é o que vocês estão propondo, Sim, no caso. é o que a gente está propondo, Nossa. na medida que for possível a gente viabilizar todos os mecanismos de liberar, né, recursos fiscais para fazer gastos nesse sentido, em melhorar a educação, né. Mas eu retomo no ponto, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender o conflito distributivo que é o orçamento público e como, assim como o Mauro falou no começo, como uma coisa tem que sair de um lado para ir para outra. Em 4 anos, quantas coisas vocês conseguem mudar do que está sendo proposto? Tudo? Olha, é uma caminhada, né? Todo governo é uma caminhada, e nosso programa de governo, a gente, como a gente falou, a gente propõe um modelo de desenvolvimento, né, que começa com 4 anos, tenta fazer o possível dentro desses 4 anos, sobretudo em termos de geração de emprego, que é uma prioridade, da melhoria da questão urbana, que é também um elemento da campanha do próprio Guilherme, importante, né? Então, isso é a prioridade inicial. E combater essas outras fontes de desigualdade para que a gente tenha recursos para fazer isso. Agora, é uma proposta de desenvolvimento nacional e, portanto, é uma proposta de se olhar também o Brasil no longo prazo, né? Por que a gente acostumou nos últimos anos a pensar o curto prazo, né? A discutir o déficit fiscal do ano que vem, né? Num regime fiscal que a gente não tem nem capacidade de fazer o planejamento do nosso país no longo prazo, que ele é feito para controlar o Estado e os gastos do Estado num curto prazismo, quer dizer, olhando apenas o dia de hoje e resolvendo apenas o dia de hoje. É isso que a gente quer mover. A gente quer reorganizar o Estado brasileiro em torno de uma proposta de desenvolvimento, né? A gente reconstruir esse país, porque esse país está desabando. Aliás, está pegando fogo, como a gente viu há pouco. Acho que acabou o tempo. Sim. A gente tem tempo para as perguntas agora, eu tenho várias aqui. A primeira pergunta é sobre, você mencionou mudar a gestão da dívida pública, e a questão que está sendo levantada é o que você quer dizer com isso e como isso poderia ajudar a diminuir a desigualdade. Bem, a gente tem uma gestão da dívida pública hoje, que é o que a gente chama de market friendly, né? Quer dizer, ele é totalmente voltado a fornecer, né, uma gestão da dívida pública que o mercado deseja enquanto instrumentos financeiros, né? O que a gente está querendo dizer com mudar a gestão da dívida pública? Primeiro, diminuir o número de títulos que são indexados, né, né, pré-indexados. Depois, fechar os mecanismos que remuneram liquidez, né, sobretudo a forma como o Banco Central faz política monetária a partir das operações compromissadas, né. Com isso, o que a gente pretende? Fazer com que o mercado financeiro no Brasil assuma risco. Assim como funciona qualquer negócio, né? Você é microempreendedor, você sabe. Tem risco no seu negócio, não tem? Quando dá problema, quem fica com risco? Né? No mercado financeiro não, é o governo. É por isso que sai caro. É por isso que é caro. Entendeu? Então, o governo compra o risco do mercado financeiro, coisa que não existe em outro negócio nenhum. O empreendedor sabe disso. Mas para o mercado financeiro ele faz. E isso custa muito dinheiro para os cofres públicos. Isso custa muito dinheiro para os brasileiros. A questão é se vai ter gente disposta a emprestar nessas situações, né? Tem. Tem. Sim. Acho que essa é a questão que a gente teria que testar, né? Vamos. Tem algumas questões sobre política fiscal, sobre imposto, na verdade. E uma das questões levantadas aqui é se você faz uma tributação mais agressiva na ponta de cima da distribuição, se esse pessoal não tira o dinheiro do Brasil e vai embora. Isso aí pode diminuir, no fim das contas, a tua base, né? Tá, mas base é quanto você tem disponível o Estado tem disponível para tributar, né? Então, se tem menos gente naquela situação, tem menos disponibilidade para ser tributado. Sim. Qual é a questão? O Brasil tributa muito pouco rico. Muito menos do que os países desenvolvidos e economias industrializadas. Bem, primeiro, eu acho assim, o Brasil é um país grande demais para ter vocação para paraíso fiscal. Eu acho que isso é consenso entre a gente, pelo menos. E aí vai tirar de onde? Ou vai levar para paraíso fiscal, aí realmente não tem muito o que fazer, aliás, eles já fazem muito isso. Ou vai levar para onde? Para a Europa, mas lá ele vai ser mais tributado do que aqui. Então, é um pouco mito também essa ideia de que você vai aumentar o tributo sobre o rico e vai ter uma fuga de capitais para um monte de lugar. Aqui já é um lugar que se tributa muito pouco
riqueza. Então, algumas questões interessantes sobre reforma agrária, e tem uma questão que levanta um potencial conflito com o agronegócio, que é uma atividade importante, produtiva, que gera emprego, e queria entender como é que vocês enxergam isso. gera, sobretudo, divisa. Divisa são moedas estrangeiras que a gente precisa para saldar nossas importações, grosso modo. Mas quem gera alimento é a agricultura familiar. Então, A crise foram eles que seguraram, né? Foi o agronegócio que Justamente. cresceu, foi o setor não, sim, agrícola na que crise- cresceu, que segurou um pouco a queda. Mas segurou. Então, nosso programa, óbvio que a gente entende que a gente precisa desse complexo exportador para geração de divisas, mas a intenção é que a nossa política se mova para uma agricultura familiar, quer dizer, ela seja direcionada para uma agricultura familiar, dê prioridade na organização das cadeias de distribuição e das estruturas de distribuição da agricultura familiar e do pequeno agricultor. O que significa isso? Fornecer capacidade e infraestrutura para que esses pequenos agricultores cheguem ao mercado. A certa escala, quer dizer, com volume significativo, e que eles possam obter excedente disso. Eu acho que a política tem que focar, sobretudo, na organização e no fortalecimento dessas cadeias de distribuição. Aí que está o gargalo, talvez, para o crescimento do pequeno agricultor no Brasil. E tem uma questão de escala também, né? Sim, claro. Toda agricultura tem uma questão de escala. Mas isso, a escala é, sobretudo, mais importante na produção de commodities. Essa que é a questão. Por exemplo, é alface. O que são commodities? Por exemplo, soja. São bens agrícolas que são cotados internacionalmente e que compõem grandes mercados internacionais. Soja, trigo, boi, uma série de outras, que geralmente são produzidos no Brasil a partir da grande propriedade, a partir do grande negócio, do grande agronegócio. Você falou de política habitacional, tem uma pergunta aqui sobre o Minha Casa Minha Vida. Qual que é a relação da política de vocês com Minha Casa Minha Vida? Você tem intenção de expandir, mudar? A gente vai expandir e tem algumas questões que precisam ser olhadas com atenção. Por exemplo, a forma como as grandes construtoras utilizam seus bancos de terra para viabilizar construções de conjunto Minha Casa Minha Vida em lugares totalmente afastados, que não tem a menor viabilidade econômica, mas que o governo acaba subsidiando esse uso desse banco de terra, isso tem que parar, porque, inclusive, isso é um mecanismo de aumento da especulação com terras nas áreas urbanas. Mas o programa tem que crescer, assim, e ele tem que modificar a sua forma de gestão, ele tem que se tornar menos dependente das grandes construtoras e ser organizado a partir de bases mais locais, com um conjunto de, de construtoras de menor porte. E de onde vem o dinheiro, no caso, para ampliar esse programa? Eu vou usar alguns dados que são da Fundação Getúlio Vargas, pegar de empréstimo. O déficit habitacional no Brasil, pelos cálculos da Fundação Getúlio Vargas, com um gasto um pouco superior a 1% de PIB, um pouco por cento de PIB, ele seria zerado em menos de 10 anos. Não é muito dinheiro. É só para a gente entender o que se gastou, em torno de encargos financeiros, da dívida. Se eu não me engano, ficou em torno de 3% do PIB. Um dado baixo, a gente já gastou muito mais do que isso, 6%, 8%. Imagina, já chegou a gastar em rolagem da dívida no momento de juros altos, 6%. Com a gente resolve o déficit habitacional. E é daí que vocês pretendem, então? Com a reforma tributária que a gente está propondo, o cálculo é que a gente consiga algo em torno de 2% do PIB. Isso permitiria viabilizar alguns mecanismos. E, além disso, disputar, por exemplo, o que se gasta em isenções, um pedaço disso viabilizaria, por exemplo, a resolução do déficit habitacional no Brasil. Aí você pensa, olha que contrapartida. Quer dizer, você está dando um pacote de isenção para uma série de empresas, para setores que, às vezes, as contrapartidas não estão tão claras assim do que eles estão retornando, e com um pedaço disso, por exemplo, em menos de 10 anos não ia ter ninguém sem casa no Brasil. Essa é a questão. Acho que uma última pergunta para a gente fechar. Tem várias questões aqui sobre privatizações. Eu vou colocar de uma forma geral. O que é prioridade no desenho do Estado para vocês?
tem questões de privatizações. Vai privatizar mais ou vai estatizar? Ou o que é? Não, Vocês a veem gente como prioridade não o tem papel nenhuma, do Estado na economia? não tem nenhuma privatização no radar na campanha. O que é prioridade da ação do Estado da economia? Promover, né, distribuição de renda, redução da desigualdade, através da estrutura tributária, através do gasto público, e promover a transformação da base produtiva do Brasil. Né. Pessoal, aqui para os alunos, eu só vou dar um dado aqui que é interessante. Né. Na década de 80, a gente tinha cerca aí de 30% do PIB, um pouco menos disso, de participação na indústria. A indústria gerava algo em torno de 30% da riqueza no Brasil. Hoje é 12%. Né. A indústria brasileira está virando fumaça. Assim. Então, se a gente pensar que no horizonte a gente tem China e uma mudança tecnológica aí com a tal da Revolução 4.0 vindo, né, esse cenário no médio prazo é muito, muito pior e, de certa forma, bem dramático sobre o que pode acontecer com a estrutura produtiva brasileira. Então, é urgente que a gente tenha um plano de desenvolvimento produtivo, né, para que, inclusive, a gente possa, numa retomada econômica, gerar empregos de melhor qualidade.